Uma história de vida digna de um filme. Assim é a trajetória da escritora e dona de uma editora de livros, Luciene Miller. Dos 5 aos 11 anos de idade, viveu nas ruas de São Paulo. Teve a vida transformada por uma biblioteca, onde se apaixonou pela leitura. Dali em diante, tudo mudou para melhor. Em 2020, lançou, com o selo da própria editora, o best-seller Colo Invisível. Lu Miller é a entrevistada de hoje do Cultura e Saber. Luciene Vignoli Miller, que prazer te conhecer, que prazer ter você aqui conosco no Cultura e Saber. Eu que fico lisonjeada com o convite, estou muito feliz, muito mesmo. Para começar, até antes da gente falar da sua obra, quem é a Luciene? De onde ela veio? Sim. Conta um pouco sua história. Ela tem toda ligação com a obra, né? Isso que é legal. Eu sou uma mulher hoje, né? Mas ainda uma menina nascida na Vila Maria Alta, em São Paulo, zona norte de São Paulo. Sou filha de um português e de uma mulher que nasceu no interior de São Paulo também, a Leonor. Então, hoje sou uma escritora, sou editora, sou uma ativista, né, na prevenção e aos enfrentamentos contra as violências às crianças e adolescentes. Trabalho bastante as frentes voltadas à proteção, da prioridade absoluta, né? Então, principalmente crianças e adolescentes, mas todas as pessoas que são consideradas vulneráveis, né, em diversas formas, não só social, mas de muitas formas. Então, tenho trabalhado bastante assim, sou uma menina ainda, eu acho, apesar da idade. Sou casada, tenho uma filha de 26 anos, sou apaixonada pelos livros, né? Bem direcionada, uma história muito ligada ao poder que eles têm, então eu valorizo muito, costumo dizer que são meus grandes amigos. Aí a gente já vai então para a obra, porque ela conta, né, toda essa história. Ela conta a história da menina, da mulher que ainda é menina, né, e que viveu, né, uma situação também de violência, e os livros Mudaram tudo, né? Conta pra gente. O livro Colo Invisível, ele veio de uma iniciativa de autoconhecimento e de muita coragem, né? De colocar para fora uma história que sempre reverberou, mas ainda não estava tão pública, né? Depois da escrita do livro, essa história não é mais minha. Ela chegou a muitas mãos, a muitos lugares, e aí eu descobri que ter feito isso foi muito importante. E eu agradeço muito essa repercussão e essa recepção de uma história tão forte, né? Uma história, na verdade, que todo mundo diz que é de superação, mas é uma história de abandono, de família disfuncional, uma história forte de saúde mental muito abalada, né? Dos meus pais, né? Dos adultos dessa família e de crianças vulneráveis no próprio lar, na própria residência, e, consequentemente, depois de muita sobrevivência, sabe? Muita sobrevivência. Uma menina que foi muito explorada, é a protagonista, é uma autoficção, então é uma literatura, é costurado a literatura, né? Eu gosto muito das palavras, dos sinônimos, dos verbos, dos dicionários em geral, então procurei colocar essa história da maneira mais leve que eu poderia fazer. E eu, que sou apaixonada mesmo por ler, estou nesse movimento de ser uma escritora reconhecida, não só pela história, né, do que aconteceu comigo, mas pela escrita mesmo, pelo que eu pretendo expressar. A história... Porque esse aqui é o primeiro, mas já tem 2 no forninho ali, né? Tem. Já para sair. Sim. Essa história, ela começou, você tinha 4 anos de idade, né? Sim. Por aí. Eu perdi minha mãe logo após o parto do meu irmão mais novo, quando eu tinha 2 anos e meio. E até aí, a perda da mãe, o luto, né, lá em casa, essa dor forte, porque foi logo após o parto, né, inesperado, a magia de trazer a criança para a gente, né, para os outros irmãos, para o nosso lar, para brincar, para ser feliz, né, aquela coisa de uma família mesmo que eu sempre considerei perfeita, mas eu sei que nem todas, a maioria não é mesmo, e isso é bonito também, mas era o esperado, porém, minha mãe faleceu logo após o nascimento dele, ele sobreviveu, mas isso atingiu muito o meu pai. Ele enviou o vô, mas também foi muito abatido psicologicamente. Então,
Ele entregou o bebê para adoção legal. Ele ficou comigo ali ainda num ambiente já que não era mais adequado a uma criança, era inseguro. Eu tenho outros 2 irmãos mais velhos, também ficaram nesse ambiente de insegurança. E esse pai passou a precisar de ajuda e ficou invisível também aos outros, né? Meu pai era um português, então a família nossa toda em Portugal não sabia o que estava acontecendo na época. A família da minha mãe também se afastou da gente bastante, e isso fez com que eles não percebessem a consequência dessa dor. Que primeiro foi ele ser atingido, né? E depois os filhos todos. E ele dilapidou o patrimônio, e principalmente o principal, que éramos nós, né? Minha irmã se casou muito jovem, com uma gravidez precoce, né? Na adolescência ainda, 12 anos de idade. Meu irmão mais velho conheceu as drogas e pesadíssimas aos 8 anos ainda, por conta de um ambiente de negligência, né? De todos os pilares, né? A família falhou ali, os vizinhos não estavam disponíveis, esse pai estava doente. Então as crianças ficaram, né, até numa região da Vila Maria, numa casa grande, mas ainda ali sem recursos de todas as formas de apoio. E dali meu pai se casou novamente, mas ainda não estava pronto para isso, né? E não conseguiu, na minha opinião, entregar para aquela esposa algo que fosse um marido mesmo, né? E tivesse saudável, uma né? família, né? Uma conexão. Ele trouxe uma moça para morar com a gente e ela acabou, tadinha, tendo uma responsabilidade maior do que ela imaginava, né? Que era uma menina de 2 anos, quase 3, para cuidar. Ela vinha também de muito sofrimento, era uma mulher explorada num centro de prostituição. Meu pai a conheceu ali e talvez tenha sonhado com um ambiente familiar mais adequado e não conquistou isso, porque ele não estava ali. Era só o corpo que estava, não estava presente de forma disposta a cuidar de todas nós. Sim. E essa moça também trouxe outras 2 filhas de relacionamentos e clientes anteriores para morar com a gente. Seria uma conexão bonita de uma nova família, né, que tinha sido desfeita antes, biológica, que cada um foi para um lado e voltava, porque todo mundo tem a chance de recomeçar. Eles poderiam ter sido felizes, né, e essa família ter sido interligada entre mim e as 2 meninas, né, como minhas irmãs. Mas a verdade, a realidade é que aquele local não foi um lar, pelo contrário. Meu pai se desconectou de tudo, vivia alcoolizado, jogado na cama, não era violento, mas era um homem que não estava ali com as suas responsabilidades ativas. E essa mulher passou a fazer dentro de casa a única coisa que sabia fazer. Então a violência, ela, costumo dizer que vem de muitos lugares, ela veio logo, nesse caso, de dentro de casa mesmo, né? Primeiro a violência psicológica, depois a violência de exploração mesmo, com aquelas mulheres ali consideradas mercadoria dentro de uma casa e as crianças crescendo e vendo aquilo. E depois de um tempo elas tentando também chamar a atenção dos clientes para aquelas crianças. Então uma coisa que a gente acha que não existe e que é até delicado de falar, eu falo das minhas lembranças, dos meus medos, do que me levou a fugir de tudo isso. Mas, efetivamente, o que me fez sair desse ambiente, porque eu fugi de casa enquanto isso acontecia, enquanto eu crescia, foi o dia que ela me jogou óleo quente. Ela fritava algo na cozinha enquanto eu brincava com ele, né? E ela virou a frigideira de óleo quente nas minhas costas. Aí essa violência toda passou a ser física também. Nós apanhávamos muito também, eu e as meninas. Eu e as meninas, isso é importante dizer, né? Éramos filhas dela. E, ao mesmo tempo, éramos algo que assustava essa mulher. Ela não tinha brinquedos nesse ambiente, não tinha nada que remetesse à minha mãe. Então, eu não lembro nada da minha mãe, sabe? Porque eu era muito menina ainda, diferente do meu irmão mais velho, que se lembra muito bem dela. Eu sinto a falta da mãe, mas não sei quem é a Leonor. Eu tento me reconhecer no espelho e saber um pouco dela, quando eu me olho. E essa moça também é uma história forte, porque muita gente vê essa história como uma perspectiva de vingança, de raiva dessa mulher, e eu consigo vê-la tão explorada, com um ciclo tão pesado, que ela não saberia repassar outra coisa. Uma vítima. Ela fez também, isso né? comigo. E quando ela fez isso, quando ela me atingiu, meu pai não percebeu que não foi, que sem querer foi de propósito. Ele também não estava ali disponível, né? E, consequentemente, eu corri de medo, de dor.
E eu fiz da rua meu ambiente de permanência e sobrevivência. Sei que não fui socorrida, esse óleo grudou no tecido, o tecido grudou no meu corpo e eu fiquei por muito tempo com esse calor do óleo ainda que reverbera até hoje, sabe? Eu costumo dizer, eu tenho uma cicatriz nas costas, ainda tenho a marca, mas eu ainda sei porque eu não me lembro da minha mãe, eu não me lembro de muitas coisas, mas me lembro desse dia, pela dor física. Você tinha quantos 4 anos e meio. 4. Aí sim os 4 que você mencionou, que é a história triste começa, né? A história de você e de força também, sabe? De tão menina, mas tão menina, até às vezes eu me impacto em saber que consegui ter uma escolha, mas não sei como, não vejo como mérito, vejo como fuga. Sim. E passar a frequentar a rua como moradia e o mais incrível de saber que muitas pessoas falharam, uma rede inteira falhou, porque ali ninguém percebeu. Meu pai não me buscou, essa madrasta não se preocupou com isso, nem comigo, nem com as meninas dela, nem com meu outro irmão, que depois, como eu comentei, ele acessou coisas que uma criança não pode ter tão perto, né? Sim. Drogas pesadas aos 8 anos. Meu irmão era viciado, já se viciou em cocaína. Meu Deus. Muito sério. E eu, se já tinha uma exploração e um acesso dentro daquele lar, eu procurei me defender na rua e cresci na rua, fugindo de todo mundo, inclusive de quem pudesse dizer que era da minha família. Mas não foram tantas pessoas assim. Incrível, né? É por isso que minha história chama tanta atenção, porque eu represento outras meninas. Tem muito isso, infelizmente isso acontece em muitos lares, porém, todo mundo joga para debaixo do tapete, sabe? Sim. E os familiares deixam aquela criança crescer e tentam não falar muito sobre. A minha história é exatamente assim. Tudo o que eu sei foi uma investigação, foi uma busca. Mas, ao mesmo tempo, quando eu conto, não quis ser uma biógrafa, uma jornalista investigativa. Eu quis mostrar o olhar dessa criança que cresceu, tentando buscar as próprias origens e entender o motivo de ela ter se desvinculado de um pilar tão importante que é a família. E como foi chegar na rua, então, 4 anos e meio de idade, quase que um bebê, porque muito criança. nem na primeira série, né, ainda não tinha entrado, a escolaridade, não sei se você frequentava a escola à época, mas nem aquilo da independência você não tinha aprendido ainda. Nada. E como que foi ser independente na rua, se preservar, enfim. Eu já tentava fazer isso em casa, né, porque eu não tinha essa visão, não tinha proteção. Então era para me virar comendo em casa sozinha mesmo, ou as meninas, a gente tentava se ajudar. Depois, as minhas lembranças são muito remotas, porque essa época é uma época muito distante, né? E eu era muito criança mesmo. Então, minhas lembranças elas oscilam, eu costumo chamar de devaneios. Então, a lembrança maior do dia é da dor e depois do correr. E aí, a consequência foi de tentar ingressar em outras casas, de buscar ajuda com outras pessoas, principalmente na vizinhança. A Vila Maria é uma comunidade unida por conta dos portugueses que vieram juntos e construíram as casas já se conhecendo. São casas enormes. E, assim, é uma comunidade que vinha com a cultura deles também, então, de se ajudar, de recomeço, de buscar um novo país. E em contrapartida, ali eles falharam também, porque eles não perceberam que a minha estadia ali na rua era permanente. Às vezes podem ter me visto, sim, podem ter, mas não me resgataram, olha que interessante. Tanto que eu cresci ali, aí eu consigo falar, porque daí eu cresci, avancei na idade, sem acesso a nada. Sem acesso à proteção, casa, vizinhança, comida, banho, nada. Eu não fui vacinada, para você ter uma ideia. Não tive a relação peso-idade, nada disso. Sim. Eu perambulei, como as pessoas em situação de rua fazem. Só que, diferente do que estão acostumados, as pessoas costumam ver muitos homens em situação de rua. É raro ver mulheres e, mais ainda, raro ver crianças. Quando vem, imaginam que tem alguém escondido, tentando ver que aquela criança está pedindo alguma doação e tem alguém ali monitorando aquilo e que muitas vezes nem estão em situação de rua. Estão em vulnerabilidade social, precisando de muita ajuda pela desigualdade, mas ainda não estão naquele momento como eu vivi. Eu vivi exatamente invisível. Em criança, uma palavra que todo mundo acaba banalizando mesmo, a invisibilidade, mas eu tinha a sensação de morta.
Era assim, eu não tive a noção que minha mãe partiu. Eu não sabia que era um luto ou que ela tinha ido. Eu pensei que ela tivesse me deixado, não que ela tivesse morrido. Entendi. Eu pensei em ter sido abandonada por todos. E isso doeu durante muito tempo. Eu até descobri, eu demorei para descobrir que eu pertencia a um mundo que não me viam. E perambulei por vários lugares. Vi, às vezes, meu pai em algum lugar e não fugi daquela região pelo registro sonoro, que eu acho lindo, porque eu andei bastante, mas quando eu via que alguém falava diferente do português de Portugal, eu voltava. Porque eu me reconhecia num ambiente que falavam as diferentes. Assim, as pessoas não falavam o português como a gente fala, ele falava flara, assim. E eu buscava o único que eu tinha referência, que era ele, porque o meu pai, era meu, era muito meu. Esse tempo que ficamos só eu e ele, antes da minha madrasta aparecer, era nosso. Eu tenho lembranças dele, diferente que não tenho da minha mamãe. Sim. E perambulando ali, tentando sobreviver, pedindo e não recebendo, porque é a realidade, apesar de ser inacreditável. A gente olhar e imaginar uma criança. Quem não tem uma criança? Quem não imagina uma criança de perto, tão pequena? Imagina ela sozinha em casa, quando você dá as costas, você tem medo dela se machucar, imagina ela exposta. Sim. E eu sempre fui muito medrosa, isso também me salvou. E aonde você ficava? Você ficava perambulando, mas onde você dormia, comia? Eu comia muito pouco, eu dormia muito pouco e eu andava muito. Então eram muitos lugares, principalmente marquises e bueiros. Eu entrava e permanecia lá dentro ali, porque eu era muito medrosa, muito pequenininha, medrosa. Sim. E fiz isso durante muito tempo e fui descobrindo as realidades e tentando sobreviver. Eu não acho isso um mérito, eu nem sei explicar como isso aconteceu, eu nem sei quem me segurou. Em que momento eu ficava imaginando o colo da minha mãe, eu pensava nela, eu pensava nele, nos meus irmãos, mas não pensava muito no que ia fazer ou o que aconteceria na sequência. Eu era uma criança, então imagino hoje adulta, considerando tudo isso, que criança não fica pensando muito no amanhã. Então acho que você vai vivendo, e foi o que eu fui fazendo. Eu ficava brincando e depois assustada, sempre muito assustada. E o lindo dessa história toda é que me traz aqui, o que me fortaleceu, foi que em todos os lugares que eu pulava, eu era jogada de volta, né? As pessoas fechavam as portas para mim, a não ser em alguns lugares, alguns comércios, principalmente que existem até hoje, que são as padarias dali, os supermercados, mas a vizinhança mesmo não abriu as portas. E de tanto tentar, eu descobri que eu não podia mais ingressar às casas, nem a minha, nem a dos outros. Eu sabia que eu não tinha esse direito já, porque me mostraram de maneira bem clara que eu não era bem-vinda, porque eu não era dali. Tanto na minha casa quanto nas outras. Então eu tive sorte, muita sorte, de um dia tentar ingressar num muro, pulei um muro. E ali, naquele muro, eu percebi que ninguém pulou, porque as pessoas vinham atrás da menina. Por isso eu me escondia no bueiro, em lugares assim, né? Por isso eu tentava entrar nas casas. Mas eu consegui pular e ninguém percebeu isso. E eu me senti protegida no jardim daquele lugar. Que era uma casa grande. E aí eu consegui dormir a noite inteira, o que é difícil, isso depois de anos, tá? Porque não foi com 4 anos e meio, não. Eu imagino que tinha uns 6, 7 anos já quando isso aconteceu. Eu já tinha experiência no ambiente da rua. E ali eu pulei, fiquei, consegui acordar durante o dia e sair com medo de alguém me tirar. Mas aí eu voltei, porque como não tinham me feito mal, eu sabia que eu podia voltar. E eu voltei. E permaneci ali nessas idas e vindas até perceber que pessoas ingressavam pela porta principal da casa, diferente das casas normais. E que pessoas do meu tamanho também ingressavam, só que limpas. Eram diferentes, mas eram crianças. Porque na rua você não vê criança, né? Não fica brincando com amiguinho na rua. E aí tinha gente, adulto tal, que às vezes acolhia, às vezes estava perto, né, se virava junto. Mas ali eles ingressaram numa fila e quando eu vi, era uma escola visitando o lugar que eu tinha pulado, que é uma biblioteca pública. E aí é um ambiente onde eu, tentando disfarçar, para ninguém, como se fosse possível, ninguém perceber que eu entraria naquela fila e não seria uma daquelas crianças, né? Fedida, violenta, suja, menor do que deveria para a idade, porque como eu não me alimentava, eu era subnutrida. Sim.
Eu não cresci muito até hoje, mas naquela época eu era muito menorzinha do que deveria. Magrinha, suja. Mas eles deixaram, eles permitiram que eu entrasse. Porque é público. Era meu também. Mas eu não sabia disso. Eu simplesmente fui acolhida, recebida e atendida como outras crianças. Por ser uma biblioteca pública, tinha a parte de contação de histórias. E depois, tudo que uma biblioteca pode oferecer. Mas de início, ainda muito menina, eu ingressei assinando o meu nome na lista de presença, coisa que faço até hoje quando entro numa biblioteca, com muito orgulho. E sabia fazer isso porque ele tinha me ensinado. Meu papai tinha me ensinado o meu nome, eu sabia fazer. E ali eu me senti parecida com os outros. Eu sabia colocar meu nominho, eu fui acolhida. Eles voltavam para as casas e eu ia embora. Mas aí quando fechavam, eu pulava o muro e entrava. Com o tempo, as pessoas, elas não me indicaram para a rede de proteção. Então eles falharam nesse ponto de não chamar um conselho tutelar, de não investigar de onde eu vinha. Muitos pensavam que eu estava ali mesmo com a família em casa, como muitas crianças fazem. Sim. E na época, mais ainda, né? Tô falando de 40 anos, exatos 40 anos atrás. E aí, essa bibliotecária que era da época e permaneceu por anos lá, dona Ursulina, ela passou a cuidar dessa menina, assim como fazia com outras. E ela virou uma grande amiga, um grande colo, porque ela me alfabetizou ali. E a menina que brincava só na parte da biblioteca infantil cresceu, saindo e entrando, vivendo em situação de rua, dormindo e passando fome, exposta, sofrendo muito e fugindo, mas descobrindo brinquedos diferentes das outras crianças, né? Eu falo que os livros são minhas bonecas. Eu sou apaixonada por eles mesmo, físicos. E o legal é que quando eu ia para a rua, eu também levava os livros e as pessoas ruins não chegavam perto. Porque ninguém queria ler o que eu estava lendo, ninguém queria saber o que eu estava fazendo. Funcionou como uma proteção, também um total. escudo. E os jornais que aquele lugar assinava, impressos, também me cobriam à noite. Porque ia para o lixo e eu pegava. E durante muito tempo, essas pessoas dali, os servidores, não sabiam que eu ficava ali. Depois, quando descobriram, deixaram. Não me levaram para casa, mas também não me expulsaram de lá. E isso fez muita, muita diferença. E nesse período, meu pai só piorando, afundando mesmo na debilidade dele, mental, totalmente abalado. Minha madrasta, com as meninas dela totalmente envolvidas naquele cenário. Então, encontrava as meninas, encontrava meu irmão sempre dopado também. Minha irmã mais velha sempre grávida de novo, porque ela engravidou 15 vezes. E eu via que eu sabia, eu tinha referência que eles eram meus, mas isso foi se distanciando. E eu permaneci mais dentro de um livro do que fora. Eu tinha muito tempo para ler tudo que tinha na biblioteca. Exatamente. E eu fiz isso. E aí as pessoas falam, nossa, mas você comia? Comia muito pouco quando comia. Eu me acostumei a não comer. Né? Não sentia tanta falta como a gente sente hoje, né? Tipo, nossa, deu com fome. Então, a fome, ela vinha, depois saía, embora, vinha de novo. O frio era pior. Aí eu comia a minha própria roupa, comia Eu não falo assim para ficarem com pena nem nada, mas era uma menina que comia o que via na rua, então mexia nos lixos, comia o que eu achava que talvez matasse aquela dor na hora, né? Mas não comia, não ganhava nada quase. Quando ganhava era água. Parece que as pessoas queriam dar água. As pessoas gostam de ver o que está exposto ali e desviar. E quando quer ajudar, ela parece que está se ajudando primeiro. Então pretende, por exemplo, logo dar um banho rápido, porque aquilo está incomodando quem está vendo. Entendi. E eu incomodava nesse sentido também. Então sempre alguém queria me entregar algo que para mim não fazia sentido. Eu estava acostumada já com a falta de banho, com não ter hábitos de higiene nenhum, e isso formou a minha infância toda. Eu brinco que até hoje tem que ser empurrada para tomar banho. Mas é natural mesmo isso, você vai se acostumando, precisa de uma mão para puxar, senão você acha que o mundo é aquilo. Mas você também se acostumou a entrar nos livros. Com e os certeza. Livros, né, como todos falam, e realmente é uma verdade, o livro, ele te coloca num outro lugar. Foi uma fuga também? Total, até hoje é o que me movimenta, sabia?
porque eu tenho medos e as respostas estão sempre dentro de um livro. Eu entendo que muitos autores que li conseguiram me mostrar que as histórias eram diferentes da minha, porque isso foi a minha maior sorte, porque eu simplesmente fiquei com medo da minha e fascinada pelas outras. Então a minha não fazia mais não tinha tanta importância. O que ia acontecer comigo não era importante. Eu queria saber o que ia acontecer até o final do livro. E isso começou com os infantis primeiro, né? Então fui uma pessoa e sou muito contaminada pelos contos de fada, né? Então sempre muito motivada e muito positiva, porque imaginava que no final sempre tinha algo bom lá, né? No fim daquele mundo tão distante. E eu imaginava minha mãe sempre lá. Depois eu fui buscando livros que fui me conectando, que mostravam a história nossa, porque a história brasileira, depois a história do mundo. E aí foi me contagiando as pesquisas. E é o que uma pessoa faz muito dentro de uma biblioteca, a pesquisa. Não é só ler, você pesquisa, você busca. A busca foi me fascinando ali, para me dar respostas que ninguém dava. Cresci sem ter alguém para me explicar como fazer as coisas, né? E sem aprender até hoje. E daí, como que foi a chegada? Por quê? Você foi, então, alfabetizada dentro ali da biblioteca pela bibliotecária. Sim. E como depois foi a questão de ir para a escola, uma formação, porque hoje você tem uma formação... você viu que eu saí da rua, né? Isso é importante, então, que eu tomei banho, né? Eu fui abordada aos 11 anos, só aos 11 anos, então pensa que é muito tempo. Por uma tia, irmã da minha mãe. Ela descobriu que o meu pai não estava cuidando da menina, mas ela só descobriu isso nesse período. E era uma mulher que trabalhava demais, tinha muitas responsabilidades, ela cuidava da própria mãe, que já era senhora, de uma tia nossa, né, que precisava de apoio, de um tio viúvo, tinha resgatado o meu irmão, e meu irmão dando muito trabalho, mas ela conseguiu resgatar. Sabia que meu pai estava abalado, mas achava que eu frequentava a casa. Então ela demorou para descobrir a minha situação. Quando ela descobriu, ela tentou me abordar, mas até aí eu não reconheci. Você nem sabia que... E disse que era da minha família e eu não sabia o que significava isso. E passou a tentar ganhar a minha confiança. E aí minha tia, ela levou a esposa dela também para tentar me resgatar, ver se as duas conseguiriam fazer isso. E de cara não conseguiram. Até ela conseguir, ela imaginar, eu acho que tão inteligente, né? Ela levou um dominó para jogar comigo. Então ela brincava comigo com esse dominó e isso chamou minha atenção e eu comecei a ganhar, ela começou a ganhar minha confiança, mas foi muito rápido porque eu perdi aquilo rápido, né? Na rua a gente perde as coisas ou dá para os outros, né? Você compartilha e aquilo era legal porque era um brinquedo que tinha várias pecinhas. Então dei um para cada um, quando ela voltou já não tinha mais. Mas aí ela também me pegou pela barriga, que aí a minha tia conseguiu tentar me dar comida. E aí eu gostei, eu escrevi, né? Ela me deu pão com banana. E falou, nossa, sua avó paterna acabou de morrer. E eu nem lembrava mais dessa avó. Às vezes nem sabia o que era, eu né, nem tinha muitas lembranças boas dela também. Não gostava dela, nem de nada que remetesse àquela casa ali onde os portugueses viviam, né? E onde estava minha madrasta e tudo mais. Então ela tentou ir me explicando, até que ela falou do meu irmão, né? E aí ela me puxou para casa. E aí a tia conseguiu me resgatar. E lógico, no primeiro dia já fugi, segundo dia também, não gostava daquela casa pequena, apertada, né? Sem liberdade alguma, com regra. E com 11 anos já tinha uma boa opinião formada. E eu era assustadora, porque eu era uma menina que me vestia de menino para me proteger. Então era um menino para quem visse, né? Exatamente a capa do livro sou eu aí. O artista conseguiu retratar em stencil art uma foto que depois eu resgatei. Então era uma menina de cabelo curto, piolenta, muito com uma autodefesa absurda, mas culta, né? Então falava o que a tia não entendia. E assim, ela tentava... ela fez várias coisas que pudessem me integrar à sociedade. A primeira foi
chamar a família para um almoço de domingo e me apresentar para as outras pessoas. E ali eles perceberem que eles tinham um problema sério, porque eu comia com as mãos, eu não sabia o que fazer, eu aceitava o banho. Foi tudo muito violento para mim, muito violento. Sim. Depois, a tia me colocou na catequese, que elas são católicas, me levou para a igreja. Outro conflito absurdo, porque numa biblioteca você tem imensos outros livros, né? Não só os livros religiosos. Sim. E eu questionava tudo. E roubei a Bíblia. E fui julgada, muito julgada, porque eu roubei aquela Bíblia e minha tia bateu muito para eu devolvê-la. E eu nem sabia que era a Bíblia, para mim era uma outra boneca, livro. era um livro, porque na casa das tias não tinha, lá na igreja onde eu ia tinha alguns, diferentes dos que eu estava acostumada, mas era algo que eu estava curiosa. Mas roubei o livro e não fiz certo, então a tia me bateu por isso, e toda a família que estava ligada a elas, e indiretamente a mim, já tinha um julgamento prévio por conta do meu irmão mais velho. Então, eles já tinham certeza que eu também era uma pessoa que dependia de drogas, sem me conhecer. E também imaginava que eu, como menina, engravidaria muito cedo, assim como minha irmã. Então, o julgamento de nós três foi muito forte e me atingiu muito, porque ninguém me aceitou. Eu costumo dizer que as tias não tiveram tempo de me amar. Porque enquanto elas tentaram me resgatar e me amar, as outras pessoas diziam que era um erro. E aí as tias, para não sofrerem ou com medo do futuro, passaram a me regrar demais. Todo adolescente ou pré-adolescente ou criança é regrado, é sem a voz, é revitimizado. Eu, Lu, vinha de um ambiente onde eu não tinha voz mesmo, então nada que eu falasse me defendia. Isso me irritava muito. E as tias muito simples, mulheres muito simples, não sabiam ler, então elas não entendiam as minhas buscas. E nesse sentido, foi muito difícil, porque as tias me fizeram ter medo delas, ao invés de me aproximar. E muito culpa dos meus parentes, porque eles tinham certeza absoluta que, além da cicatriz que eu tenho, eu teria um carimbo invisível que dizia que eu seria tudo, menos o que eu sou hoje. E eles tinham certeza. A sociedade tinha certeza que eu não tinha mais jeito. Que eu jamais seria feliz, para começar. E que elas arranjaram um problema. Então, a minha vida até os 18 anos passou a ser de muitos ensinamentos, mas de uma forma violenta. Porque se eu chegasse atrasada da escola, eu já tinha que apanhar antes, porque se eu acostumasse e não voltasse, e se eu chegasse de noite, se eu chegasse grávida, o que elas fariam? E elas, assustadas com isso, elas falavam: nossa, Lu, você precisa trabalhar muito cedo, você precisa estudar muito. E me cobraram, né? Então, o que você faz com a criança? Tem que tirar as melhores notas. Aí fui para a escola, respondendo você. E na escola, eu, Lu, fui já avaliada para a fase que precisava estar mesmo. E eu chamei muita atenção da escola, porque eu era uma menina que compreendia coisas que as outras crianças ainda não. E em contrapartida, eu também chamei muita atenção, porque era uma menina que não tomava banho e ninguém queria chegar perto, porque eu não aprendi a tomar e nem aceitei ele, como eu falei até hoje. Imagina na época, né? Eu não aceitava nada que fosse regrado. Nada. E imposto, De jeito nenhum, de jeito nenhum. Era maloqueira mesmo, era da rua. E aí, eu na escola enfrentei muitos desafios, porque muitos professores não quiseram ensinar para a menina que era problemática, eles não sabiam a origem, mas já sabiam que eu estava ali. Os diretores sabiam que eles queriam se afastar, pelo cheiro principalmente. As tias tentando explicar, mas elas também não eram muito ouvidas, mas fui matriculada. Depois, grandes professores também existem, né? Então, por eles, eu também estou aqui, porque foram os professores vocacionados, os professores que sabem o papel deles de verdade e que muitas vezes são os responsáveis por mudar a nossa própria história. A nossa, independente da vulnerabilidade, se eu não tivesse vivido em situação de rua, meus professores teriam me ajudado a escolher as coisas. E eles fizeram isso. Minha professora de português fez muito isso, a professora Maria Jaci. Ela me percebeu como uma menina que compreendia totalmente os livros que ela explorava, que o português que eu adorava, análise sintática, morfológica, ela se aproximou de mim, descobriu a minha história e foi a mãe depois.
E a professora Dionir, que é a professora de ciências, e eu repito todos os dias sobre elas, sabia? Eu falo delas, da importância delas, por conta da professora Dionir, no momento que eu mais precisei me explicar sobre o nosso sistema reprodutivo, sobre a menstruação, sobre a prevenção, sobre amor mesmo, de mãe. Ela foi uma mãe também, porque eu não tive essa maternidade. E minhas tias também não conseguiram ser. Elas não sabiam repassar também. Elas são maravilhosas, eu as amo muito. Mas eu brinco que eu tenho medo de almoçar com elas no domingo. Mas as tias são tão maravilhosas, mas elas compreenderam muito depois, com calma. Que elas deram o que elas tinham na época. Total, né? e assim, elas me salvaram, elas mudaram a minha história. Sim. Da maneira delas, mas me resgataram, não me adotaram, isso é diferente. Mas assim, as tias também entenderam, quando eu ensinei uma delas a ler, elas começaram a decodificar o mundo diferente. E elas entenderam a importância de um livro para mim, o que aconteceu comigo. E assim, elas tinham muito medo dos homens chegarem perto de mim. Mas elas não sabiam que eu já tinha essa noção, né? Então elas me assustavam para eu não ser uma menina adolescente livre. E o caso do meu irmão também, que ele acabou indo para a FEBEM na época, hoje é a Fundação Casa, participou da socioeducação pela dor dele, né, pelo contato com outras pessoas que também viveram dores parecidas. Ela tinha medo de que eu também fosse pelo mesmo caminho. Sim. Mas eu não sou melhor que ele, eu não sou pior que ele. A droga só é diferente, né? Eu me viciei nos livros, enquanto o Ricardo acabou conhecendo um outro aditivo que pudesse ajudá-lo a esquecer a melhor amiga. Porque se eu perdi minha mãe, ele perdeu a melhor amiga dele. Ele tinha 8 anos, era tudo que ele tinha. O meu pai não era pai dele. E a minha mãe não era mãe da Laura. Os dois se conheceram, se casaram, eu nasci, e o bebê veio depois, né? E foi criado por outra família. Então, todos nós fomos separados. E a biblioteca fez muita transformação, e os meus amigos e irmãos acabaram sendo grandes autores, né? E de várias partes do mundo, me mostrando culturas diferentes, e me mostrando caminhos. E na escola eu já era preparada para acreditar que a única coisa que faria diferença na minha vida seria a educação. E ali eu, de mãos dadas com os professores, tentando compreender o que estava acontecendo, eu cresci. Fui a oradora da formatura, venci um concurso de poesia, com todos os medos ainda que tenho, e trago meus traumas. Mas isso é bonito também para a literatura, porque isso você faz com os grandes poetas que eu li, falavam muito sobre a morte, sobre grandes doenças, né? Sobre amores que partiram. Então isso era muito real para mim, né? E aí eu me aproximei disso e vi a vida assim, com esse olhar meio que a literatura traz. E assim, então eu me liguei muito à literatura e depois percebi direitos meus violados. Então veio a Lu crescendo já com uma força do direito à literatura, né? Do direito e da literatura. E fui mostrando à sociedade, ainda na rua, já lendo poesia para os outros, tentando chamar atenção, falando sobre frases filosóficas e tendo muitas dúvidas que ninguém sabia responder, então era uma menina diferente mesmo. E calando a boca de muita gente que achou que eu seria... Eu não quero ser assim, o contrário do que imaginavam. Eu quero simplesmente mostrar que ninguém adivinha o que o outro vai ser. É impossível. É lógico que a gente tem uma estatística e que quem esperava hoje eu aqui, né? Chamando tanta atenção em tantos lugares do mundo sobre crianças e adolescentes órfãos, sobre órfãs, né? Sobre família disfuncional, sobre o poder que a literatura tem na vida da gente, sobre superar o abandono, tudo isso é mostrar ainda a minha criança aqui, medrosa ainda, a menina que ainda está caminhando dentro da biblioteca e que agora tem noção da diferença e do respeito que conseguiu ter depois de muitos anos, muitos. Hoje, na verdade, você atua até nessa frente, a defesa no Ministério Público. Na verdade, na Escola Superior do Ministério Público, eu sou uma professora pela perspectiva da vítima. Olha que lindo! Eu não sou promotora.
Eu faço parte de uma rede de proteção por conta de ser uma pessoa que estudou muito, que gosta muito do direito, que atua nesse meio, mas que luta pela perspectiva de vítima, mas não querendo ser a vítima mais, mas tentando mostrar essa realidade que ninguém enxerga. Não é nenhum livro de direito mostra, nenhum concurso você consegue perceber. É a minha vivência, mas com todo o respeito a essa rede integrada, né? Dos procuradores, dos promotores ali, todos os psicólogos, conselheiros tutelares, educadores, policiais, todos envolvidos pela proteção. Mas minha fala mexe muito, por isso sou tão convidada e tão ouvida hoje, porque sei exatamente a fala deles e sei fazer isso, mas sei fazer a minha, que é só minha, é minha perspectiva. Aí você conta uma história que já tem os últimos 40 anos. Isso. Dentro, né, naquela perspectiva de 40 anos, até olhar ali uma criança e não fazer nada, já é uma perspectiva bem difícil, bem triste. Conforme você cresceu e tem sido a voz de muitas crianças que ainda estão lá. Sim. O que mudou? Você acha que mudou? Você acha que as pessoas estão enxergando de maneira diferente? Uma pergunta importantíssima. Sabe por quê? A nossa Constituição, ela é 88. Eu nasci em 79. Onde eu estava? Eu estava em situação de rua e longe de todo mundo, com muitas falhas, crescendo e sobrevivendo, enquanto todo mundo lutava para ter uma legislação magna, né, que pudesse estabelecer as regras a serem seguidas. O ECA mesmo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem quase 33 anos, acho. Eu tenho 45. O tempo que ele foi estabelecido, e também consideram as crianças ali, né? O artigo 227 é um artigo importantíssimo, onde traz a prioridade absoluta. Ele traz a necessidade de se ouvir, de proteger isso por todos nós. Ou seja, uma criança que está aqui na minha frente, ela não é responsabilidade só da mãe e do pai, ela é minha. É isso que reza a Constituição, que reza o ECA. É o que a sociedade, no costume, né, no consuetudinário, o que faz? Faz simplesmente dizer, é filho de ninguém. Se é filho de ninguém, não me responsabiliza. Naquela época, muito assim, hoje em dia, apesar de toda essa luta e de tantas mãos envolvidas ao legislar, ao aplicar, essa lei não é efetiva. Porque na prática ainda falta esse olhar. Sim. O olhar real, o olhar sim, não é porque eu sou operador do direito, ou porque eu trabalho numa delegacia, ou porque eu sou policial, porque eu sou conselheiro, que só eu ou outras pessoas da rede que são responsáveis. Não, todos nós, a responsabilidade nossa. E assim, quando uma criança diz o que sofreu, você faz ela falar de novo, e falar de novo, falar de novo. Que é diferente do que reza a prioridade absoluta. A prioridade absoluta fala que a criança ela é tão cidadão quanto você, quanto eu, que somos adultas. Sim. Então, o que ela fala também tem peso. O que ela pensa, a proteção deve ser em não revitimizá-la, em trazê-la para aquela situação de proteção simples. É simples. Sim. E todos nós sabemos, todos nós. Uma criança, na maioria das vezes, quando chama a atenção, quando beira, né, o limite do que é esperado. Então, quando você abre o jornal, quando você acorda e liga a televisão e vê o nome de uma criança ali, você percebe que aquela violência que ela sofreu veio de onde? Na maioria das vezes, dentro de casa. E isso aconteceu comigo, mas eu acredito que mesmo independente de ter acontecido, eu seria essa Lu que lutaria e falaria, sabe? Porque não vejo mais, não sou mais a Lu. É a Lu que está aí, que não sou eu mais. É a Lu que representa outras Lus, outros meninos explorados, sofridos, sim, onde familiares escondem, independente da classe social, tá? Sim. Porque a vulnerabilidade afasta de outros e traz muita tristeza, não? E isso, sem dúvida, a desigualdade é absoluta, é um crime. Mas as casas são casas ainda em diversas formas. Sim. Mas o colo pode ser inexistente mesmo dentro de um castelo. Exatamente. E o colo pode existir
num ambiente na beira de um córrego que não tem nada dentro da geladeira, mas tem alguém que se importa. Então a fala e a luta é justamente mostrar que sim, e não só, e ela se estende porque ela não vai só pela criança que ali está ainda nesse lugar, mas na criança que cresce, nos adultos que também sentem necessidade de atenção, que precisam ser vistos e que não são, porque nós adultos, nós estamos sempre indisponíveis, sempre voltados, buscando, claro, se fortalecer, né, cuidar de si, precisa. Mas se você não puder oferecer isso para ninguém, o que vai ser? O que significa família? O que o Estado significa? O que a sociedade significa? Né? Então, eu falo isso para chamar atenção para mim, sabe? O que acontece mesmo, eu adoro amor, eu recebo e quero, por favor. Eu fiquei muito tempo invisível, então eu gosto disso, sim. Mas quando eu falo, a pessoa percebe, se ouve também, e as pessoas conseguem compreender que tem alguém em algum lugar precisando delas. Muita gente ainda sabe que tem uma criança em algum momento agora, nesse exato momento que eu falo, mas não sabe o que fazer. Se minha voz puder chamar atenção ao ponto de que você que me vê, presta atenção nessa criança ou nessa pessoa vulnerável e perceba que você não é melhor que ela e que você pode se manifestar ou se mobilizar ao ponto de fazer algo para protegê-la, seja no seio familiar, por exemplo, ver alguém que está com a mãe, por exemplo, indisponível. Ela acabou de ter o bebê, não está pronta mais, ela está doente, ninguém percebe, só quer culpar. E ali aquela criança vai para adoção legal, a primeira coisa é falar que a mãe, nossa, que absurdo, mas ninguém se preocupou com uma nem com a outra. Todo mundo é muito fácil, julgar é muito fácil. Tranquilo. Mas aí você percebe, olha, que tal a gente da própria família se manifestar? O lugar ideal para uma criança estar é no seio familiar. E depois, sim, numa casa de acolhimento, numa política que faça isso ter um equilíbrio na saúde e na proteção dela, em todos os seus sonhos. Mas a família ainda é a origem. Quando alguém está em situação de rua, como aconteceu comigo, e acontece tanto, e só aumenta, ainda é consequência. Consequência de uma dor familiar. Por isso minha fala é pela prevenção. Então é sempre pela prevenção. E depois, claro, cobrar a política pública ao ponto de ter apoio às pessoas que não vão sair sozinhas mais de lá. Eu mesma não saí sozinha, então eu sei que não se sai... a passagem de volta é cara. Mas você abandonar alguém ou achar que aquela pessoa não pode mais conviver com você no seu lar, é permitir que ela vá correr muitos riscos. E depois, para voltar ou para estabelecer esse equilíbrio, vai gerar dor a muitas pessoas. E diferente de mim, que vem com tanto afeto, a maioria vem com vingança, vem com raiva, vem com ódio e vem achando que não tem saída. E às vezes contra a própria sociedade. É só contra a sociedade. Aí todo mundo você olha e fala, nossa, o adolescente, né, privado de liberdade, depois ele tem uma reincidência absurda, ele volta de novo para a socioeducação. Todas as unidades prisionais, a própria situação de rua e tantas outras coisas, isso é consequência, é culpa, não gosto da culpa, não é culpa da sociedade, mas é a falta de atenção no seio familiar, que não deu aquele acolhimento, a proteção, e principalmente no caso das violências, é a aceitação dos ciclos. Isso é muito estudado e eu compreendi cedo isso. Eu compreendi que as pessoas, elas repassam. Então, a violência doméstica, o agressor deve ser muito trabalhado. Não é para ser perdoado, não é o meu pai que é um Deus e não foi negligente. Pelo contrário, eu sei disso. Mas se você só olhar apontando, não vai resolver, não vai solucionar. E o debate, a discussão, né, sobre precisa ser falada. E nas famílias, as famílias escondem. Até hoje escondem. E escondem muito. E aí não sai da porta de casa. E quando sai pelo apelo de socorro. Isso quando der tempo. Lu, e daí esse livro, ele conta tudo isso que você falou pra gente. Você falou com muitos detalhes, né? Esse livro... Não dei spoiler dele, Ele fala um pouco da sua história. É essa história? Você usou de uma forma lúdica? Como que é?
O livro narra exatamente a minha história, exata, mas com um olhar de descoberta na escrita dele. Porque eu estou falando agora porque eu já tenho essa referência de tudo que foi pensado. Mas de buscar mesmo a origem de algo tão trágico, sim, mas ele vem costurado com muito do que eu acredito. Então, ele vem muito buscando o direito pelas crianças. Ele começa com o reencontro, porque eu reencontrei o meu pai depois de muito tempo. E aí eu encontrei uma sacola com fotos minhas, e minha certidão de nascimento, minhas coisas. E dali, até hoje eu tenho essa sacola na minha casa e eu não tirei tudo dentro dela. Eu tirei algumas coisas. E tirando isso, eu costuro a história. E falo sobre o meu cotidiano escolar depois, sobre a importância da biblioteca pública como um lar, as estantes e a literatura. Falo, sim, da minha busca pela independência depois, né, para mostrar para o mundo, sim, que eu não seria o que falaram. E aí eu falo da minha constituição da família, da minha família atual, que eu sou casada há 23 anos, e conto como isso aconteceu. A gente tem uma filha adotiva, como também esse colo se estendeu e se multiplicou. E falo das minhas dores, porque eu não engravidei, por exemplo. Eu fui muito explorada e muito exposta na rua, e isso deu uma consequência física muito grande. Falo do meu reencontro com os meus irmãos, inclusive com o mais novo, que é o Luciano. Encontrou. Sim, ele é maravilhoso, o Lu é incrível, eu tenho um morro de orgulho dele, aliás, de todos eles. O Ricardo também tem uma parte muito trágica que fala sobre o meu olhar quando meu irmão levou 8 tiros na minha frente, por conta desse envolvimento com pessoas também perigosas, né? E como isso nos mostrou a fugir disso, ele também fugiu e não é uma pessoa perigosa, pelo contrário, ele é um cara super legal, sobreviveu a isso. E aí fala da minha busca pelo colo máximo, né? Eu sempre pergunto, qual é o colo mais importante? Você já pensou nisso? Muitas pessoas de cara dizem que é o materno, mas eu exemplifico o colo aí de várias formas. O colo dela, sim, que eu busco até hoje. O colo, um grande colo que eu ganhei, que não é o meu marido, é a mãe dele. Que dele é maravilhoso e lindo, né? Porque o marido é lindo, então é um colão. Mas, assim, o da mãe dele, de eu ter a sorte de ter uma sogra maravilhosa, né? Que já nos deixou há 5 anos, né? Em agosto completa 6 anos que nós não temos. Falo sobre o luto, sobre a morte, sobre a importância disso, porque você precisa prestar atenção quando você está se despedindo de alguém, para que você não fique aqui depois perdido, porque olha a consequência que pode acontecer. Exatamente. E a gente sabe que em outras tantas histórias isso acontece, porque ninguém discute sobre. E eu descobri num livro com Montaigne, um grande filósofo que fala muito sobre a morte. Então eu também falo a minha relação com a literatura. Eu cito os meus professores, meus grandes amigos, e falo de confiar ou não em alguém, como fazer isso. Mas a literatura não tem aí dentro, não tem as 7 chaves de como sair de um bueiro e parar numa entrevista de TV. Não tem uma fórmula, mostro totalmente a Lu que sou e as luz que eu represento. E as possibilidades de superar, mas com uma superação não mágica, nada com receita pronta. É uma história bem contada, assim, acredito, porque chega a lugares que eu jamais imaginei chegar, sabe? Todo mundo conhece o Colo Invisível, todo mundo conhece a história. Quem não conhece se identifica com ela, porque é a história de uma mulher brasileira que tem muita força, sim, que acreditou muito na educação e na fórmula única que 2 verbos trazem, que é estudar e trabalhar. Muito. Você foi inspirada por muitos autores, autores que internacionais, aqueles que te ajudaram a viver o luto, a entender o luto mesmo muito pequena, mas hoje você é a inspiração. Ah, que linda! Dizem muito isso, dizem que eu fui muito corajosa em fazer o que fiz, porque a narrativa de si ela é muito dolorida. Mas também é uma fórmula de recomeço, uma chance que eu incentivo
E quero, sim, inspirar por isso, porque quando você coloca para fora, você se reconhece. Eu estou me descobrindo agora, e agora sim posso ser uma mulher, posso me vestir de menina, agora posso ser uma mãe sem saber como foi ter tido uma. Agora eu posso me oferecer profissionalmente com muito respeito, de frente para muitas pessoas que me olham nos olhos hoje, e às vezes as mesmas que não me viram e não me enxergaram antes. Então eu posso mostrar às pessoas que as pessoas podem sim ser vistas se elas se verem primeiro, se elas se destacarem. Não tem, é impossível, impossível você não conseguir algo se você estudar. É assim, eu não estou falando de meritocracia, é muito bem longe disso. Mas eu acredito muito que um livro na mão de alguém é uma arma poderosa. E vários livros, então, e uma biblioteca, muito mais. E então eu vou defendê-las, eu vou espalhar a palavra biblioteca para as pessoas saberem o que é, até quando as crianças nem mais entenderem, né, com tanta tecnologia na mão, nem vai imaginar o que é um livro. Eu ainda vou tentar mostrar que sim, eles são bonecas e são especiais. E que a gente pode aprender, a gente pode abandonar um livro se não gostar, a gente pode escolher a literatura que ama e pode escrever também e publicar. Sim. E apesar de todo mundo ver uma demanda gigantesca de livros diariamente nascendo e teme falar, eu não quero escrever também, eu incentivo a leitura e a escrita. E até para a gente terminar, né, esse nosso bate-papo, mas não essa história, né, mas um bate-papo, a Lu também virou dona de uma editora. Tinha que ser, né? Não é só, mas além de escrever, colocar toda a sua história aqui em um material tão rico, tão lindo, mas também é dona agora de outros sonhos. Muitos outros, e é muito lindo isso, porque, olha que incrível, quando eu me casei, nós montamos uma copiadora do lado de uma universidade. Lembra quando as universidades tinham xerox do lado? E com pastas expostas? Aí a louca criança de biblioteca se tornou a menina da xerox. E nós dois, com a Jenny ali crescendo dentro daquele ambiente, há 23 anos, pensa, há 23 anos montamos uma copiadora. E aí ali a informação e o conhecimento a gente foi envolvendo. Com o tempo, a cópia foi uma coisa que ninguém mais queria fazer, né? E a gente tinha que sobreviver, continuou trabalhando e foi se reinventando. E aí passou a ser uma gráfica expressa, até chegar o dia de eu decidir e tomar coragem de publicar um livro. Ou seja, a editora nasce com o Cola Invisível. E aí, um livro de uma editora que veio de uma copiadora. Eu estudei muito, eu me formei na área para poder ser uma profissional dos livros, do mercado editorial. E aí sim eu estava pronta para poder publicar o meu. Quando eu fiz isso, e essa história se espalhou, mostrou muito a minha paixão. E as pessoas confiam em mim, porque sabem que eu farei o melhor pelo livro delas. O melhor que tiver ao meu alcance ainda, porque eu ainda evoluo, né? Sim. Não sou perfeita. Mas isso é lindo. E aí o meu livro abre portas para o mercado editorial, por ser tão pequena na época, né? Era muito difícil mesmo um livro explodir, não vindo das grandes casas editoriais. E eu também sonhava com elas, eu entreguei os originais, mas eles não deram retorno. Então, mudei o KNAI da copiadora para a editora. Estudamos juntos, eu, Maia, Jenny, e hoje administramos com a nossa equipe e lançamos grandes nomes que foram lançados por grandes editoras, mas que confiaram naquela pessoa que daria o melhor dela também nessas outras obras. Então, eu tenho muita sorte de saber que outros livros, principalmente na frente da educação, da literatura, inclusive do direito, foram lançados e passaram em cada palavra pelas minhas mãos, porque aí eu coordeno tudo. Então tem equipe de preparação e revisão de texto, a equipe do projeto gráfico, diagramação, desenvolvimento de capa, registros, tem todos, e eu, Lu, passo por todos eles, porque eu acompanho. Esse livro só nasce depois que eu achar que ele está apto, e eu tenho um poder de comparação para isso, de saber se ele está bom para ser lido ou não. E até hoje a gente tem feito grandes obras e elas são muito bem recebidas por isso, porque tem muito amor envolvido. Quero agradecer você
né, por contar a sua história, por dividir conosco esse livro tão lindo que conta um pouco, né, de tudo que você viveu. E não é o que você viveu, mas o que você faz com o que você viveu. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, a mão dada aqui, a amizade já que nasce nesse momento. E eu só posso agradecer muito por poder espalhar essa mensagem que fala muito, sem dúvidas, da minha história, a minha origem, mas também faz as pessoas refletirem muito sobre família e sobre acolher mesmo, sobre oferecer colos e receber colos. Obrigada. Então eu recomendo muito a leitura dele, inclusive. Leiam o Colo Invisível. Obrigada.